Meu irmão e minha irmã, seguidores do caminho, seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor, os remanescentes fiéis que não se dobram para o sistema religioso. Graças a Deus por isso. E se você ainda está preso a esse sistema de regras, rituais, dogmas e doutrinas de homens, e se sente ameaçado, se sente oprimido, saiba que esta carta é de nosso Senhor Jesus Cristo para mim, para você, para nós. É uma carta de alforria, de liberdade. Foi para a liberdade com que Cristo Jesus nos libertou. Meu irmão, minha irmã, acompanhe a exatidão da narrativa nas Escrituras Sagradas. Jesus, em João, no seu capítulo 8, versículo 31 e 32, parece que o versículo 32 virou até um bordão, né? Virou bordão que eles usam, né? Até entender a compreensão e por detrás ouvir o divino, sentir o divino por detrás das palavras e ouvir o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, por detrás das letras. Jesus Cristo falara, Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Note que Jesus falou: se vocês permanecerem nas minhas palavras, nas palavras de Jesus, não nas palavras do irmão Rod, não nas palavras do pastor, missionário, obreiro, pregador. Não. Jesus não aponta para eles, mas para o próprio Cristo Jesus, que é Deus encarnado, na pessoa de Cristo Jesus. Se vós permanecerdes na minha, então permanência, primeiro permanência, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então tem que permanecer na palavra de Jesus, não na doutrina do sistema religioso, não pagando dízimos e ofertas, tentando comprar Deus. Deus, ele não gosta de barganha, não precisa fazer barganha. Onde esses locais tem? Não, de forma alguma. A última frase de Cristo Jesus, Yeshua, o nosso Senhor, na cruz do Calvário foi tetelestai, no grego, que significa está consumado, está pago. A dívida da humanidade, Jesus Cristo pagou com preço alto. O próprio Cristo Jesus falara em João 15: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se, note que tem um termo de condicionalidade, se vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Note que Jesus, aí o versículo subsequente, está em João no seu capítulo 15. Se guardarem a minha palavra, ou seja, Jesus Cristo falasse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que Jesus manda, o que eu vos mando. E conclui: já vos não chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos, não inimigos. Jesus, o nosso Senhor, nos chama de amigos.
Vós sereis meus amigos se fizerdes, mas ao termo de condicionalidade, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Vos tenho feito, mas tudo quanto ouvi de meu Pai, eu tenho feito conhecer. Vocês, todos nós, seguidores do caminho, seguidores de Cristo Jesus, ouvimos o Mestre, os ensinos de Jesus. Então ele não chama a gente mais de servos, mas de amigos. Para você, meu irmão, minha irmã, como eu, irmão Rod, que tivemos o despertar do Cristo interior dentro, que é a centelha divina dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. E quando você, meu irmão, que ainda está preso no berço da religião, preso no sistema religioso deste mundo corrupto, sistema religioso, político, se você ainda está e sente que está sendo oprimido no dia, a minha oração é essa, que você se libertar, no dia que você clamar ao Senhor, o Espírito Santo te encher dentro da própria instituição, na religião, você vai se levantar no meio deste local, né, do galpão alugado com placas de CNPJ, as empresas, dentro desta empresa de arrecadação financeira, você vai se levantar com a carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aleluia, é muito forte, meu irmão, minha irmã, vai se levantar como um soldado de Cristo e vai abrir a carta, vai falar: agora, abaixe esse microfone, falso profeta, falso pastor, religioso, você vai ouvir o que o Espírito Santo tem para falar. E abrir em Romanos 8, confira essa leitura, meu irmão, no capítulo 8, versículo 31 ao 39, e cantar, adorar o cântico da vitória, e lançar a palavra poderosa de exortação, correção, para que eles se arrependam e volte para o caminho, volte para a originalidade, e entenda e saiba que se levantou a voz do Espírito Santo no meio do local, e anunciará assim as Escrituras. Romanos 8, 31 ao 39. Que diremos? Abra aí e acompanhe essa leitura nas Escrituras Sagradas, meu irmão e minha irmã, acompanhando essa narrativa, a preciosidade dela. Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus, nosso Deus, é por nós, quem será contra nós? Você é líder religioso, você que está aí no púlpito, quem será contra nós? Aquele Deus, o Eterno, que nem mesmo a seu próprio Filho, versículo 32, que nem mesmo a seu próprio Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo, o Messias, que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Versículo 33, quem intentará acusação contra você, meu irmão, contra mim, contra nós, contra os escolhidos de Deus, contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Versículo 34, Romanos 8 ainda 34, quem nos condenará? Pois é Jesus Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, está à direita do Pai, à destra do Eterno, à destra do Altíssimo de nosso Deus, nosso Pai, e também intercede por mim, por você, por nós. Quem nos separará do amor de Jesus Cristo? A tribulação? A espada? A tribulação, a angústia, a perseguição, o perigo, a fome, ou a nudez, ou
o perigo ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues todo dia à morte, fomos reputados como ovelhas para um matadouro, mas, aleluia, versículo 38 e 39, ainda de Romanos 8, mas em todas essas, fala assim, meu amigo, meu irmão, pastor, líder, esses títulos, esses cargos, títulos pomposos, Jesus falou para não colocar nenhum cargo, nenhum título, só chame um de mestre, que é Cristo Jesus. Vós todos e vocês todos são irmãos. Eles colocam esses títulos para ter autoridade espiritual, para serem adorados, reverenciados. Meu Deus. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas, aí você vai finalizar assim. E aí os irmãos vão estar ouvindo, você vai estar cheio do Espírito Santo, como Estevão, como João, como Pedro, como Paulo. Aleluia, o mesmo Espírito que estava nele, repousa sobre vocês, repousa sobre você, meu irmão, minha irmã, que é cheio do Espírito Santo. Está incomodado com aquele local, é o Senhor te tirando, é o êxodo. O que é êxodo? O segundo livro da Bíblia, saída. É a saída daquele local, daquela instituição religiosa, deplorável, financeira, lucrativa. Você está saindo, se libertando. Graças a Deus, como um dia eu também me libertei, saí desses locais. Como você também, irmão, saiu, meu irmão, minha irmã, saiu desses locais. Graças a Deus, o Senhor nos libertou. Aleluia. É isso que Jesus falou em 32, nós falamos João 8, 31 e 32. E conhecereis a verdade que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos tirou desses locais. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, meu irmão. Então, deixa eu trocar a mão que cansou. O ombro aqui. Ei, Jesus, aleluia. Então, o versículo 37, continuando, você vai se levantar, vai estar bem posicionado, como um soldado ou uma soldada de Cristo Jesus, embaixador do reino, embaixadores de Cristo, como um soldado, como Paulo trata, falando para Timóteo, você é um soldado de Cristo, embaixador de Cristo, se levantando no meio daquele local, e falará os últimos versículos, mas em todas estas coisas, somos mais, muito, 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 muito mais, do que vencedores, por aquele, em nosso Deus e nosso Pai, em Cristo Jesus, que nos amou, porque eu estou bem certo, isso é certeza absoluta, a fé gravitacionada na sua alma, Hebreus 11 e 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, ora, Romanos 8, 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é o galardoador dos que o buscam. E aí ele declarará os últimos dois versículos ainda em Romanos 8, 38 e 39. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, nosso Deus, nosso Pai, que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem coisa do presente, ou acusação do passado, nem coisa do presente, ou coisa do passado, nem poderes, nem o porvir, nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura, nem você que está aí no palco, no púlpito, nem qualquer outra criatura poderá nos separar. Você, meu irmão, meus amados e queridíssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está
em Cristo Jesus, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de nosso Deus e nosso Pai, que está em Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Como diz em Hebreus 13, o autor e o consumador da nossa fé. Fique na paz, deixe seu like, compartilha esse vídeo, esta mensagem com todos os irmãos que estão deitados ainda no berço da religião institucionalizada. Eles não são seguidores de Cristo, de Jesus Cristo, não é os remanescentes da eclesia primitiva, da eclésia, da igreja primitiva.